Bem-vindos ao curso de Ecotransesofágico na Anestesia. Nessa aula abordaremos o tema Ecotransesofágico e hipertrofia ventricular esquerda. Então, se a gente está com um paciente em instabilidade hemodinâmica ou insuficiência respiratória, alguma alteração pulmonar grave, e a gente lança a mão do ecotransesofágico como ferramenta para fazer o diagnóstico diferencial, né? A gente vai pensar em 5 condições clínicas cardíacas e uma condição clínica pulmonar. Então, se a gente vai começar o nosso exame, né? A gente começa com o ecofocus, lá no corte esôfago médio, 4 câmeras, em que a gente vai lembrar daquelas condições que causam colapso circulatório. Então, nesse caso clínico, né, a gente vai olhar para o coração e vai se perguntar, tem derrame pericárdico? Aqui, nesse caso clínico, a gente não está vendo derrame pericárdico. O que a gente vê são as lâminas do pericárdio, uma junto da outra, sem nenhum líquido, né? A gente pode olhar para a direita, olha para a esquerda e não há líquido pericárdico. Então, até prova ao contrário, a causa da hipotensão dele não é tamponamento cardíaco. A segunda causa que a gente pensa é choque cardiogênico por disfunção ventricular, ou global ou regional. Então, no 4 câmeras, a gente olha para o ventrículo esquerdo e vê como que está a função dele, ou seja, como que o coração está batendo. Nesse paciente, a função do ventrículo esquerdo parece normal, né? Então, o ventrículo esquerdo ele espessa como um todo, a parede lateral e a septal ela vai em direção ao centro, tem uma diminuição da área sistólica, da área diastólica com a sístole ventricular. Então, disfunção ventricular esquerda não é. Choque cardiogênico direito. O VD está menor do que o VE e o VD espessa durante a sístole. A gente pode até dar um pause e ir quadro a quadro. Ó. Na diástole, o VD fica bem fininho e a gente mal vê ele, só vê o pericárdio. Quando a gente vai para a sístole ventricular, a gente vê o VD espessar. Além disso, o VD é menor que o ventrículo esquerdo, então a gente não pensa no choque cardiogênico direito. A outra causa de colapso circulatório, alterações da volemia, né? Então, que pode ser ou hipovolemia ou um choque distributivo como a sepse. Então, você vê que o ventrículo esquerdo, ele se enche e ele tá um pouco hiperdinâmico, mas não me parece totalmente vazio. Então, o que não me leva a crer que seja hipovolemia nem um choque distributivo. E a última causa cardíaca seria a hipertrofia ventricular esquerda. Por que hipertrofia ventricular esquerda, que é o tema dessa aula? Porque por trás da hipertrofia pode ter uma estenose aórtica ou uma cardiomiopatia hipertrófica. O ecofocus ele vai dizer assim, tem uma hipertrofia ventricular esquerda e aí eu chamo especialista para ver se tem estenose aórtica ou uma cardiomiopatia hipertrófica fazendo obstrução dinâmica da via de saída. Mas, junto com sintomas clínicos do paciente, a gente pode chegar a uma conclusão ou uma forte hipótese diagnóstica. Então, a gente aqui vê um ventrículo esquerdo, né, bem forte, hiperdinâmico, né, e vocês veem que a espessura dele é muito maior que a do ventrículo direito. Então, no eco a gente sempre tenta comparar. Às vezes, por exemplo, todas as câmeras estão aumentadas, a gente perde um pouco essa comparação. Mas é sempre importante a gente comparar as estruturas. Então, o ventrículo direito, ele é metade do ventrículo esquerdo. Vocês veem que a espessura do ventrículo direito está muito menor do que a espessura do septo. Então, a parede livre do ventrículo direito dá 3, 4, o septo dá 3, 4 vezes a mesma espessura. Então, a gente pensa, sim, em hipertrofia ventricular esquerda e pensa naquelas doenças que podem causar hipertrofia, podem causar choque na hipertrofia ventricular. Vocês reparem que aqui no 4 câmeras também chama muita atenção é que a válvula mitral, ela se abre meio estranha, né? Parece que o folheto anterior está sendo sugado aqui pelo septo interventricular.
E de toda hipertrofia, o que mais chama atenção é a hipertrofia septal. E se a gente der um pause aqui, a gente vê que na diástole, né, ali que a gente pode acompanhar pelo eletro, com a mitral aberta, o folheto anterior está aberto, mas na sístole, que o folheto anterior deveria voltar para o anel mitral, ele está encostando no septo interventricular, causando, tendo esse movimento se chama movimento sistólico anterior da válvula mitral, e isso causa obstrução dinâmica da via de saída. Ou seja, faz como se fosse uma estenose subaórtica hemodinâmica. Então, devido a essa hipertrofia ventricular, ao paciente entrar num estado hiperdinâmico, ele suga o folheto mitral para a via de saída e impede o sangue que o sangue flua normalmente na via de saída. Como a gente sabe, a gente não deve ter a certeza diagnóstica numa só janela. Então, eu continuo o meu exame, vou para a janela transgástrico, médio papilar, eixo curto, e para eu continuar vendo se a hipertrofia ventricular realmente é a causa ou a única causa do choque do paciente. Então, aqui no transgástrico eixo curto, eu vejo o ventrículo esquerdo no seu menor eixo. Importante ver os dois músculos papilares. Então, não vejo derrame, o ventrículo esquerdo bate bem, o ventrículo direito bate bem, é menor que o ventrículo esquerdo. E o que chama a atenção é a espessura do ventrículo esquerdo. Chega sangue no ventrículo, sai, mas o que se vê é um ventrículo muito forte. E dentre aquelas causas cardíacas de colapso circulatório, a gente fica então com a hipertrofia ventricular esquerda. Nos nossos pacientes, quando a gente chega nesse corte transgástrico eixo curto e o paciente está em colapso circulatório, a hipertrofia está tão forte, está com tanta força que ela acaba colabando todo o ventrículo esquerdo durante a sístole. Então, cuidado para não achar que a hipovolemia é a causa do choque, ao invés de uma hipertrofia ventricular esquerda. Porque se a hipertrofia for causada por uma estenose aórtica, o volume não vai fazer bem. Já se a hipertrofia for causada por uma obstrução dinâmica do ventrículo esquerdo, que é o nosso caso clínico, e o paciente estiver na anestesia, a gente pode sim dar fluidos. Então, também aí seria uma opção de tratamento os fluidos. Então, depois da janela transgástrico eixo curto, a gente pode ir para o bicaval. Às vezes fica essa dúvida se o ventrículo está fazendo papilar kissing, né, que é essa aproximação dos músculos papilares pela hipertrofia, ou pode ser pela hipovolemia. Então, a cava pode nos dar uma outra pista. Então, no paciente, a gente vai lá para o bicaval, né, que a gente adquire aqui no esôfago médio a mais ou menos 110, 130 graus. Esse caso do simulador sempre fica aparecendo a tricúspide, mas aqui a gente pode ver a cava do nosso paciente, que vai estar, no caso da hipertrofia ventricular esquerda, ela vai estar túrgida. Aqui a gente consegue ver a cava do paciente. Se a cava tivesse super colabada, por exemplo, a gente pensaria muito mais em hipovolemia. O paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, ele tem as pressões aumentadas dentro do ventrículo. Então, a cava dele não é totalmente colapsável, porque o problema não é a hipovolemia. Então, a cava pode dar uma dica de qual é a doença desse paciente. Então, continuando o exame, e do Focus, a gente termina com a hipótese diagnóstica, hipertrofia ventricular esquerda, ou estenose aórtica, ou obstrução dinâmica da via de saída. E o que a gente pode fazer para tratar? Porque os tratamentos são distintos. Olhar para a válvula aórtica. Então, nessa janela esôfago médio eixo longo, que eu adquiri aqui a 140 graus, onde eu tenho átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, septo interventricular, átrio direito, válvula aórtica e aorta eixo longo, eu consigo fazer o diagnóstico diferencial se a hipertrofia é por estenose aórtica
ou por cardiomiopatia hipertrófica assimétrica. Aqui eu vejo uma válvula aórtica abrindo e fechando normalmente. E o mais importante, eu não vejo um bloco de cálcio, que é o que eu encontro na estenose aórtica. E, ao contrário, eu vejo esse septo aqui super hipertrófico, né, em sigmoide, que não é o normal, e vejo esse movimento estranho do folheto anterior da válvula mitral, que é o movimento sistólico anterior da válvula mitral, que me dá o diagnóstico de SAM, que é movimento sistólico anterior da válvula mitral. E se o paciente está hipotenso, fazendo gradiente, que a gente chama aqui na via de saída, esse SAM está causando uma obstrução dinâmica da via de saída. Além disso, durante a sístole ventricular, quando a válvula mitral deveria voltar aqui para o anel mitral, ela perde a coaptação e causa uma superinsuficiência mitral. Então a gente tem obstrução da via de saída, o sangue não consegue ir para a aorta e ele volta todo para o ato esquerdo. Isso causa um super choque cardiogênico. Por quê? Porque vai pouco para a aorta e muito para o ato esquerdo. Se o paciente não está entubado, ele entra em edema agudo de pulmão, ele pode ter síncope, porque as coronárias não são perfundidas, então há arritmia cardíaca ou até parada cardíaca por fibrilação ventricular, quando o paciente não sabe do problema dele. Por exemplo, um jovem que vai jogar futebol e tem cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, faz um esforço maior que o usual, causando essa obstrução dinâmica e podendo causar hipofluxo às coronárias. Outro modo do eco que a gente pode utilizar é o Doppler colorido. Então, a gente colocando o Doppler, tanto na válvula aórtica como no ato esquerdo, pegando a válvula mitral, a gente vai perceber que o paciente tem insuficiência mitral, porque o folheto anterior ele perde essa coaptação dinâmica, e tem aceleração da via de saída, porque durante a sístole vai ficar um orifício muito estreito para o sangue passar, então ele acelera. Então, o Color também pode te ajudar na hipótese diagnóstica do paciente que está fazendo o SAM. E qual que é o tratamento? Se eu tenho um paciente durante a anestesia que fica hipotenso, faço o econosofágico focus, vejo a hipertrofia ventricular esquerda, não vejo nada na válvula aórtica e vejo esse movimento do folheto anterior da válvula mitral, eu tenho que pensar como que eu vou abrir essa via de saída. O problema do paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica assimétrica é que o ventrículo, o septo é tão forte que suga esse folheto anterior da válvula mitral. Então, como que eu vou deixar esse septo menos forte, né? mais adequado? Eu vou diminuir a frequência cardíaca desse paciente. Como? Na anestesia, a gente, por exemplo, pode lançar mão de opioides. O remifentanil ajuda bastante a diminuir a frequência cardíaca. Se não for o suficiente, a gente pode administrar beta-bloqueador, como metoprolol. A frequência que o paciente em geral fica adequado é com certeza abaixo de 60 nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Então, ajeitamos a frequência e diminuímos um pouco o inotropismo, porque esse hiperdinamismo faz com que o folheto anterior sugue ainda mais. Outro tratamento que a gente deve lançar a mão é a gente reverter a vasodilatação causada pela anestesia. Porque o que pode deflagrar o SAM, então o paciente ele tem essa patologia, mas ele estava lá normal, foi operado o eletivo, a gente induz a anestesia, ele choca, é porque o paciente que tem essa cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, ele não tolera a vasodilatação. Então, se a gente fizer a vasoconstrição dele, então tirar, por exemplo, um anestésico inalatório que é muito vasodilatador e optar por outro hipnótico enquanto a gente não resolve a patologia do paciente, ou adicionar um vasoconstritor que não taquicardize, como por exemplo a noradrenalina ou a fenilefrina, que até os artigos, né, falam muito na fenilefrina, porque ela diminui a frequência cardíaca, aumenta a resistência vascular sistêmica e não aumenta o inotropismo do paciente. Então a gente aumenta a resistência e faz com que essa via de saída consiga abrir mais. E por fim, dá um pouco de fluido ao paciente. Hipovolemia
também pode deflagrar o SAM e a obstrução dinâmica da via de saída. Que se, por exemplo, o paciente tem cardiomiopatia hipertrófica, ele sangra durante a cirurgia, fica hipovolêmico, o ventrículo ainda fica ainda melhor, o septo ele fica mais próximo do folheto da mitral, causando ainda mais esse SAM. Então, resumindo, o tratamento da obstrução dinâmica da via de saída causada por SAM durante a anestesia é fazer medicações para a frequência cardíaca do paciente cair, adequando a analgesia ou fazendo beta-bloqueador, ajustando a vasodilatação do paciente, então fazendo vasoconstritor como noradrenalina ou fenilefrina, e retirando os vasodilatadores potentes como os anestésicos inalatórios, optando por outro tipo de hipnótico, e por fim, administrando fluidos. Com esse tratamento a gente espera, né, resolver esse choque cardiogênico do paciente, que até então estava bem, e depois da indução da anestesia ou no decorrer da cirurgia aconteceu o choque. Então quando o tratamento é eficaz, né, a gente para de ver essa obstrução e para de ver a aceleração e melhora a insuficiência mitral. Eu digo que o SAM, né, a gente descobrir que o paciente está chocado por SAM e a gente dá realmente as medicações que ele precisa, é como uma mágica. O paciente melhora assim, num piscar de olhos. E sem o eco, eu devo muito a essa patologia, ela foi deflagradora do uso do eco transesofágico na cirurgia não cardíaca, porque ela ajudou uma porção muito grande de pacientes. Porque sem o eco, eu penso, é um choque cardiogênico. Parece um choque cardiogênico. Por quê? Porque o débito dá baixo e as resistências e as pressões dentro do coração estão altas. Débito baixo com pressões altas, até que se prova ao contrário, é choque cardiogênico, se ligaria inotrópico. E o inotrópico piora muito essa obstrução dinâmica e pior ainda o paciente podendo causar, por exemplo, fibrilação ventricular. Então o eco foi um divisor de águas para a gente diagnosticar a hipertrofia ventricular esquerda e principalmente a obstrução dinâmica da via de saída. Então assim encerramos esse caso clínico e agora nós vamos partir para um outro caso clínico que também é um paciente que é hipertrófico, mas aí por um outro motivo, que é a estenose aórtica. Continuando a aula de eco transesofágico focado hipertrofia ventricular esquerda, eu vou mostrar um outro caso clínico da mesma causa de colapso, que é a hipertrofia ventricular esquerda, mas aí, nesse caso, a hipertrofia é causada por estenose aórtica, que é outra patologia que a gente tem que pensar. E se você for pensar na população em geral, os pacientes que têm choque, hipertrofia ventricular esquerda, o mais provável que eles tenham é estenose aórtica, porque é muito mais prevalente do que a cardiomiopatia hipertrófica simétrica. Então, você está com o paciente hipotenso durante a anestesia. Lança a mão do eco transesofágico para saber por que e para tratar a causa do paciente. E vê essa imagem de um corte esôfago médio 4 câmeras, sem líquido pericárdico, com o ventrículo esquerdo batendo bem, né, com uma boa força contrátil. O ventrículo direito menor que o esquerdo, também com uma boa força contrátil. Não parecendo ter alterações de volemias, porque esse ventrículo se enche e se vazia adequadamente. E o que você vê é um ventrículo bem hipertrófico, a gente vai pensar na hipertrofia ventricular como causa do choque. Lembrando para a gente de fazer sempre pelo menos uma outra janela, em que a gente vai para o transgástrico eixo curto, onde a hipertrofia fica bem evidente. E a gente vê que é uma hipertrofia, né, global, concêntrica, né, mas que preserva a função cardíaca. E a hipertrofia e estenose aórtica que estão associadas, né, exatamente isso, né, o coração ele bate forte, ele se espessa,
Mas o paciente está hipotenso não é por causa do ventrículo, é porque a válvula está emperrada, né? Tem muito cálcio na aorta e o sangue não consegue ser injetado adequadamente. E por que na anestesia que pode deflagrar esse choque? Porque o que mantém a perfusão coronariana do paciente com estenose aórtica é o sistema nervoso simpático, que faz vasoconstrição sistêmica. Todos os nossos anestésicos são vasodilatadores. A vasodilatação, ela piora a perfusão da válvula aórtica, piora a perfusão da coronária, né? E também, mesmo que a gente diminua um pouquinho da função ventricular, é muito ruim porque está no limite de abrir essa válvula aórtica. Então, se a gente pensa, o ecofocus me mostrou que tem uma hipertrofia ventricular esquerda. Eu vou dar uma olhada na válvula aórtica. Então, eu posso puxar e ver num corte 5 câmeras e eu vou procurar o cálcio, que é o que o eco básico nos fala, procurem cálcio. E aqui eu vejo muito cálcio na válvula aórtica. Como que eu vejo cálcio pelo eco? Eu vejo o cálcio, ele reflete muito o som, né? A onda de ultrassom. Então ele fica hiperecóico, que a gente chama, que é muito branco. Além disso, dá para ver que a válvula abre muito pouco, né? Lembra que quando a gente vê a abertura, olha a abertura e a movimentação da mitral. Abre e fecha. E olha a movimentação mínima da válvula aórtica. Então, o sangue que passava em 2, 3 centímetros quadrados, agora está passando por menos de 1 centímetro quadrado. Isso, o paciente podia estar bem antes da cirurgia, antes da indução da anestesia. Mas aquela vasodilatação, aquela piora da contratilidade pode estar levando ao choque. Uma outra janela para a gente ver a válvula aórtica é essa do esôfago médio, eixo longo. Então, onde a gente vê ato esquerdo, ventrículo esquerdo, VD, via de saída e válvula aórtica. Que a gente também vê a quantidade de cálcio, né, super hiperecóico aqui na válvula aórtica e uma válvula aórtica emperrada, então ela não abre. A gente também estava lá com aquela hipótese diagnóstica de hipertrofia ventricular esquerda, aqui a gente vê a interação do folheto mitral com a válvula aórtica. E vocês veem que é totalmente normal. Durante a sístole, o folheto mitral abre, né? A mitral abre, ela se aproxima do septo, mas durante a diástole ventricular, a válvula mitral se abre completamente. E durante a sístole, o folheto anterior, ele volta para o anel mitral e a válvula aórtica abre. O grande problema é que há muito cálcio na válvula aórtica, então ela está emperrada. A próxima janela que a gente pode ver é a válvula aórtica eixo longo, que nada mais é, né? A gente dá um pouco mais de ênfase para a aorta e para a válvula aórtica, a gente diminui um pouco a profundidade ou no aparelho de eco dá um zoom. E aqui a gente pode ver a mesma hipótese diagnóstica, né, no eco básico, uma válvula aórtica que não abre totalmente. E aqui uma aorta normal, sem nenhum problema, né? Então ali a gente consegue ver coronariano direito, mais caudal, mais perto do ventrículo direito, e o não coronariano ou coronariano esquerdo. Outra janela importante para a gente ver estenose da válvula aórtica é a janela válvula aórtica eixo curto, né, que eu adquiro no esôfago médio com o ângulo em torno de 40 a 45 graus. Aqui no simulador, a melhor imagem que a gente conseguiu foi em torno de 60 graus. Então, o que a gente pode ver? Uma válvula aórtica com bastante cálcio, como a gente tinha visto nas outras imagens. Principalmente aqui, pode parecer que é só o folheto coronariano direito, né? Que é o que fica perto do VD. Mas também, num caso real, né, vai ter cálcio no folheto não coronariano e no coronariano esquerdo. Para finalizar o nosso eco básico, a gente olha a aorta ascendente,
num eixo curto, a aorta ascendente no eixo longo, olha a artéria pulmonar, vê que não há nenhum problema. Vai no transgástrico, eixo curto, checa a função novamente, vê o VD e para olhar a aorta descendente, gira, né, para a esquerda e vai puxando chegando até o arco para ter certeza que não há outras patologias senão a estenose aórtica. Bom, o meu paciente ele está em choque e tem estenose aórtica. A patologia a gente não vai mexer, que é uma patologia fixa, né? O que a gente vai alterar, eu ia pensar o que a gente fez de diferente que um paciente que estava bem e chocou. Será que esse paciente que tem estenose aórtica foi logo depois da indução da anestesia? Então, a causa do choque pode ser essa retirada do sistema nervoso simpático e a vasodilatação. O que eu faço? Eu opto por anestésicos que vasodilatem menos. Então, retiro o inalatório, uso um outro hipnótico. E também anestésicos que causam disfunção ventricular. Então, quando eu for induzir um paciente que tem estenose aórtica, ao invés de fazer Propofol, que é o hipnótico mais frequentemente utilizado, eu vou utilizar, por exemplo, o etomidato, que é mais estável. O paciente que tem estenose aórtica e hipertrofia ventricular esquerda, a ketamina ela não está indicada, porque pode deflagrar muita arritmia. Já se o paciente tiver estenose aórtica e disfunção ventricular esquerda, a ketamina ela pode ajudar esse paciente a não entrar em colapso circulatório. Então, depende do estágio da doença desse paciente. Então, para melhorar o choque durante a anestesia, tira a vasodilatação, tirando os vasodilatadores que eu estava utilizando, e inicio algum tipo de vasoconstritor que não aumente a frequência cardíaca, como, por exemplo, a noradrenalina, que é o que é mais utilizado nos pacientes com estenose aórtica. Por que não aumenta a frequência cardíaca? Porque o débito do paciente é fixo. Se o paciente com estenose aórtica bradicardizar muito, depois para bater de novo é muito difícil, porque as fibras elas perdem um pouco o seu arranjo. E o paciente que está muito taquicárdico, ele não consegue uma força contrátil de abrir adequadamente essa válvula aórtica. Então, a gente otimiza o paciente para uma frequência cardíaca de 60 a 65 batimentos por minuto. É o melhor. Então, o vasoconstritor, ajustar a frequência cardíaca, manter o ritmo sinusal. Às vezes, o paciente deflagra FA. É por isso que o paciente de estenose aórtica pode ter entrado em colapso. E também ajustar a volemia. É um paciente que tinha estenose aórtica, estava tudo bem e sangrou. No paciente que é normal, ele só aumenta a contratilidade, aumenta o volume sistólico, está tudo certo. O paciente que tem estenose aórtica grave, ele tem aquele débito fixo, fica muito difícil disso acontecer e por isso que ele choca. Para resumir, nessa aula de eco transesofágico focado na hipertrofia ventricular esquerda, sempre que a gente vê um paciente hipotenso com hipertrofia ventricular esquerda, a gente vai pensar se ele tem estenose aórtica ou se ele tem cardiomiopatia hipertrófica assimétrica. Se tiver estenose aórtica, pensar o que causou, né, esse choque. Se tiver usando vasodilatador, desligar, iniciar vasoconstritor, ajustar a frequência cardíaca, ajustar o ritmo cardíaco e adequar a volemia. Se o paciente tem cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, está fazendo SAM, está com obstrução dinâmica da via de saída, diminuir a frequência cardíaca, diminuir o inotropismo, dar fluidos para esse paciente, diminuir a frequência com beta-bloqueador e aumentar a resistência vascular sistêmica para abrir essa via de saída do ventrículo esquerdo. Lembrando que depois que a gente faz o ecofocus ver hipertrofia, o melhor é que a gente faça o eco transesofágico básico para a gente ver todas as outras patologias. E, na dúvida, claro, sempre pedir a ajuda do especialista para a gente conseguir diferenciar essas patologias e tirar o paciente desse choque cardiogênico. Assim, eu encerro esta aula e até a próxima.